Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 204. A dor de uma mãe. 2. Ashton terminou de explicar a história do enigma e sua fuga, com Michelle entrando na conversa para confirmar que tudo o que ele disse era verdade. Eles demoraram um pouco para explicar tudo, mas logo puderam mostrar a Alucard o quadro completo. Então, se localizarmos e entregarmos essas pessoas para a Licania, você estará disposto a se casar com minhas filhas? É isso que você está dizendo? Alucard queria confirmar tudo nos mínimos detalhes para que Ashton não pudesse recusar a proposta 2 vezes seguidas. Isso vai me fazer pensar sobre isso, pelo menos. Ashton deu a ele uma resposta vaga, como sempre. Casar com as princesas não era grande coisa para ele. Ele poderia se casar com eles, pois isso lhe daria muito poder político. Mas até aí a menos que ele terminasse de cuidar das coisas de que precisava, ou seja, matar Mera e encontrar seus pais, casar-se com alguém seria a menor de suas preocupações. Além disso, ele não ia se casar com alguém só porque ela o pediu em casamento. Um relacionamento como esse não passava de uma farsa. Inicialmente, ele queria usar o favor de Alucard para descobrir mais sobre sua mãe, mas então percebeu que nem se lembrava do rosto dela e, pelo que sabia, ela poderia ter recebido um novo nome. Assim como ele era quando se transformou em lobisomem. É por isso que qualquer nome que ele lembrasse também não seria útil. Sem nome ou rosto, seria impossível procurar alguém assim. Mas agora que ele ganhou acesso aos reinos dos vampiros, ele poderia procurá-la por conta própria. No entanto, encontrar Conundrum era uma tarefa que ele não conseguiria realizar sozinho. Especialmente porque ele não tinha dúvidas de que provavelmente ouviram falar de sua chegada ao reino. Se alguma coisa, aqueles bastardos já devem ter se escondido. Além disso, Jonathan queria que ele fizesse algo sobre o enigma. Foi uma das principais razões pelas quais ele concordou em enviar seu tesouro para longe de sua jurisdição. HM. Devemos deixar o assunto de lado por enquanto. Alucard murmurou e tirou uma espada de seu inventário, de joelhos, orgulhoso guerreiro. Ashton seguiu seu comando sem qualquer protesto. Principalmente porque ele sabia o que iria acontecer a seguir. Alucard bateu nos ombros de Ashton um após o outro, recebendo-o oficialmente em seu reino, tornando-o um cavaleiro templário na Ordem de Von Drácula Cult. Era um grupo que até os vampiros de alto escalão tinham que trabalhar duro para simplesmente entrar, muito menos receber a posição de cavaleiro templário. Portanto, não era de admirar que Ashton fosse imediatamente alvo de todos os presentes. Mesmo que todos os presentes estivessem parabenizando-o, a maioria ainda o via como alguém cuja presença era desnecessária ali. Mas, infelizmente, eles não podiam fazer nada a respeito. No entanto, havia uma pessoa que estava mais feliz do que qualquer outra pessoa presente na sala. A Valina não conseguia acreditar no homem maravilhoso que seu filho havia se tornado. Desde a maneira como ele rebateu todos os argumentos que foram lançados em seu caminho, até suas habilidades de luta, tudo a deixou maravilhada. Mas havia uma coisa que a estava incomodando. Ashton estava usando o sobrenome de Bismarck. O que significava que agora ele pertencia ao rei ou amante. A Valina não conseguia imaginar qual deles era pior. Vou consertar tudo, começando agora. A Valina pensou que era sua vez de parabenizar Ashton. Mas o destino tinha algo mais planejado para eles quando uma onda de choque foi enviada por todo o palácio, derrubando todos. Era uma força tão grande que os vidros coloridos de séculos finalmente perderam a batalha contra o tempo e se estilhaçaram em um momento. A Valina também caiu, mas Ashton a pegou e gentilmente a colocou no chão. Você está machucada? N não, obrigado por me ajudar, filho. A Valina finalmente convocou toda a sua força de vontade e conseguiu. Ela o chamou de filho, mas Ashton não estava mais prestando atenção nela quando um gigantesco portal de cor preta se abriu do lado de fora do palácio. Era tão grande que cobriu a maior parte do palácio com escuridão. O que diabos está acontecendo? Alucard rugiu a plenos pulmões e Griffin entrou na sala imediatamente. Alucard, não está parecendo bom. A voz de Griffin parecia calma, mas tinha um senso de urgência escondido dentro. Uma masmorra de instância se abriu do lado de fora dos portões do palácio.
Se não entrarmos e limpá-la, até o Senhor Drácula não será capaz de proteger os cidadãos. O que é uma masmorra em instância? Ashton perguntou a Michelle quem era tão sem noção quanto ele. É um fenômeno raro onde um portal conectado a uma masmorra aparece do nada. A Valina decidiu dar a ele algumas informações sobre as masmorras. Podemos obter uma estimativa aproximada de que tipo de masmorra o portal está vinculado com base em sua cor e tamanho. Ela continuou, e julgando pela aparência desta masmorra. Pode ser uma masmorra de classificação e com muitos monstros ou uma masmorra de classificação D com menos monstros, mas muito mais fortes. Se alguém não matar todos eles, eles vão sair do portal e matar todos nisso. É um cenário do tipo matar ou morrer. Antes que Ashton pudesse agradecê-la pela informação, Alucard agarrou a senhora pelas mãos e a puxou de volta para seus pés, antes de se virar para suas filhas. Minhas preciosas filhas, mantenham a doutora Valina segura. A sobrevivência dela é crucial para você saber o que. Ele os instruiu. Ele disse muitas coisas depois, mas Ashton não conseguiu ouvir uma palavra depois que ele mencionou o nome Valina. Fazia mais de uma década desde que ele ouviu alguém falar o nome. Ele até pensou ter ouvido errado, mas quando ele deu uma olhada melhor nela, a imagem desbotada de sua mãe enterrada no fundo de sua cabeça ressurgiu novamente. Não havia dúvida. A senhora à sua frente era sua mãe. Mamãe. Ashton murmurou baixinho, mas foi o suficiente para Valina enquanto ela sorria para ele enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Ela finalmente se reuniu com seu filho, embora apenas por um curto período de tempo, pois foi arrastada para um local seguro. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 205 instância do 1G1. Ashton voltou à realidade. Ele havia encontrado sua mãe, mas não era um bom momento para conversar com ela. No momento, ele precisava protegê-la de ser ferida pelas criaturas que saíam da masmorra. Ninguém vai tirá-la de mim agora. Ninguém. Ashton pensou antes de entrar junto com Michelle e os Cavaleiros Reais. Não importa o quanto ele quisesse simplesmente sair correndo e matar os monstros para que pudesse se reunir com sua mãe, ele não poderia fazer isso. Ele precisava garantir a segurança de Michelle primeiro ou então Jonathan poderia tentar tornar sua vida um inferno. Não é como se ele fosse capaz de fazer muito. Agora que eu tecnicamente também trabalho para os vampiros. Derrotar a masmorra tinha prioridade sobre tudo. Mas esta masmorra estava se tornando mais estranha do que qualquer coisa que os vampiros já tivessem visto antes. Antes que eles pudessem formar uma equipe para entrar na masmorra, vários trolls saíram correndo de lá. Embora eles estivessem correndo para fora do portal, não parecia que eles faziam parte da força principal. Eles eram mais como bucha de canhão descartável, tipo de soldados enviados ao campo de batalha para reunir informações sobre o inimigo ou para atrasá-los de atacar a base principal. Felizmente, Alucard não precisou reunir suas tropas. Os vampiros reunidos ali para a cerimônia eram mais do que capazes de lutar para entrar no portal. Todos eles se esqueceram do desentendimento de antes e prontamente pularam para ajudar a todos. Depois de garantir a segurança de Michelle, os Cavaleiros Reais também se prepararam para ajudar. Mas Ashton os instruiu a não fazer isso. Não havia aliança entre os lobisomens e os vampiros. Como resultado, não havia necessidade de eles participarem desnecessariamente da luta. Concentre-se em proteger a princesa. Já que os portais foram desativados como um procedimento de segurança, teremos que esperar aqui. Ashton deixou suas ordens muito claras: se ela morrer, nós também morreremos. Portanto, dê o seu melhor. O que você vai fazer? Michelle perguntou a ele. Se você está tão preocupado com a minha vida, também pode ficar aqui. E mostrar aos vampiros como os lobisomens podem ser inúteis. Ashton zombou, sem o devido respeito. Não acho que Sua Alteza o Rei apreciaria muito isso. Dizendo isso, Ashton finalmente saiu, antes que Michelle pudesse lhe dar uma resposta apropriada. Mas no momento em que o fez, sua boca ficou aberta. Por dentro, o portal só parecia grande, mas agora que ele estava olhando para ele em toda a sua glória,
O portal era grande o suficiente para consumir o palácio em sua totalidade. O pátio do lado de fora do palácio foi transformado em um campo de batalha com os vampiros lutando contra os monstros. No entanto, nem todos os vampiros eram lutadores capazes e havia humanos. Não havia muito que essas pessoas pudessem fazer para se proteger, muito menos contra-atacar. Como resultado, todos eles logo foram consumidos pelo pânico. Sem ninguém para guiá-los para a segurança, eles estavam sendo esmagados como insetos insignificantes. Não! Uma garotinha humana gritou de medo quando um troll gigantesco correu em sua direção. Ela fechou os olhos e se preparou, preparada para enfrentar o ataque do monstro e possivelmente morrer. Ela esperou e esperou, porém, o golpe nunca veio. A garota lentamente abriu os olhos para ver um homem cujas mãos pareciam as de um lobo parado na frente dela. Suas mãos estavam cruzadas uma sobre a outra, enquanto o bastão de madeira do troll repousava sobre suas mãos. Vá para dentro do palácio. Não é seguro para você ficar ao relento. Ashton instruiu com os dentes cerrados. Diga a todos que não podem lutar para fazer o mesmo. Você poderia fazer isso por mim? A garotinha assentiu e correu em direção ao palácio. Boa menina, Ashton murmurou antes de voltar sua atenção para o troll. Você não tem vergonha de ir atrás de garotinhas? Seu maldito pedo. Bem, acho que não importa. Eu teria matado você de qualquer maneira do que você fez ou não fez. Ashton deu um passo para o lado, deixando o porrete finalmente atingir o chão antes de usá-lo como uma rampa para subir até a cabeça do troll. No momento seguinte, suas garras perfuraram o pescoço do troll. Ashton então segurou a espinha dorsal do troll e a puxou para fora em um movimento rápido. O som alto e estrondoso quando o troll caiu foi o suficiente para roubar a atenção de todos. Quando Alucard viu Ashton de pé sobre o troll morto, ele sorriu. Naquele momento, ele soube que suas filhas fizeram a escolha certa. Lidar com trolls tão facilmente em uma idade tão jovem era impressionante, não importa como os outros o vissem. A maioria dos condes e condessas de vampiros presentes ali tiveram que se unir para se livrar de um único troll, pois era um dos monstros mais tenazes. Matá-los rapidamente foi especialmente um desafio por causa de suas habilidades regenerativas. Mas Ashton já parecia saber disso e é por isso que foi para a fraqueza deles e arrancou a medula espinhal, em vez de causar danos aos poucos. Ao invés de perder seu tempo olhando para mim, por que você não ajuda a evacuar os cidadãos? Ashton balançou a cabeça. Além disso, se você está determinado a lutar contra eles, vá em seus olhos primeiro, depois derrube-os atacando seus joelhos, antes de matá-los para sempre. Embora a maioria deles ainda não concordasse com a decisão de Alucard de incluir Ashton em seu culto, eles agora podiam ver que a criança não era uma criança quando se tratava de lutar. Na verdade, ele pode ser estranhamente mais forte do que alguns deles. No momento seguinte, Ashton sentiu o chão tremer e se virou. Apenas para ver vários trolls indo em sua direção. Ashton estalou a língua e percebeu que o troll arrastaria a luta desnecessariamente longa e, a essa altura, os verdadeiros monstros começariam a sair da masmorra e transformariam sua luta em uma confusão ainda maior. Acho que é hora das armas de Baiter fazerem sua estreia internacional. Dizendo isso, Ashton puxou o canhão de mão de um tiro de seu inventário e apontou para os trolls. Seus corpos gigantescos garantiram que ele não erraria o alvo. Ele disparou a arma e explodiu alguns trolls em pedaços, deixando os vampiros estupefatos. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 206 Instância Masmorra 2. O que foi aquela explosão repentina? Griffin perguntou a Alucard, que estava tão chocado quanto ele. Eles viram inúmeras explosões durante todos os anos em que viveram. Mas, na melhor das hipóteses, essas explosões foram capazes de distrair os monstros e não prejudicá-los. Foi a primeira vez que eles testemunharam um tipo de armamento moderno capaz de aniquilar monstros. Ashton olhou para eles brevemente, observando todas as suas reações para analisar como eles estavam reagindo à sua arma. Até agora, todos eles estavam surpresos e intrigados. Ficou claro que eles queriam saber mais sobre isso. No entanto,
Ashton não iria dar a eles essa oportunidade de graça. Bom, absorva a sensação de dominação. Ceda esse sentimento para que eu possa esvaziar seus bolsos sem problemas. Ashton pensou e virou-se para Alucard. Sua Alteza, estarei entrando no portal e tentarei impedir que mais dessas aberrações saiam. Por favor, junte-se a mim quando as coisas se acalmarem um pouco aqui. Com isso dito, Ashton correu em direção ao portal. O caminho não foi fácil como parecia. A explosão do canhão de mão chamou a atenção dos trolls próximos. Todos eles estavam correndo em sua direção, querendo matá-lo antes que ele pudesse dar um passo para o outro lado. No entanto, eles caíram na armadilha de Ashton. Ele não tinha a intenção de lutar ou matar as criaturas ainda. Em vez disso, ele queria atraí-los para dentro do portal para que pudesse se deliciar com pelo menos um deles. Afinal, o fator de cura que eles tinham parecia saboroso demais para ele deixar passar. Venha, entre já. Assim que Ashton estava dentro do portal, ele se virou imediatamente. Um momento depois, um dos trolls apareceu e balançou sua clava em Ashton. O troll viu como Ashton cuidava de seus parentes e, assim, balançou a clava um pouco mais alto do que o necessário, pensando que Ashton pularia e tentaria rasgar sua medula espinhal como antes. Mas para surpresa do troll, Ashton se abaixou e chutou suas rótulas. A dor foi imensa quando o troll caiu de joelhos. No entanto, a dor logo diminuiu quando o fator de cura entrou em ação. Mas Ashton foi mais rápido. Antes que o troll pudesse se levantar, Ashton já havia cravado os dentes nele. Sublinhado habilidade de vampiro, absorção de habilidade, ativada. Tentando absorver a habilidade passiva, loyal, da presa. Gene necessário para aprender a habilidade, genes de lobisomem, genes de vampiro. Os genes necessários estão presentes no corpo do hospedeiro. Proceder à absorção. Devido à eficiência de Skill Absorption, a habilidade, loyal, foi atualizada para a habilidade, Regeneration. Parabéns! Você criou uma nova habilidade passiva LVL5, Regeneração. Você pode visualizar mais informações sobre a habilidade recém-criada. Devido à criação de uma nova habilidade, a referida habilidade se ligou a você. Em outras palavras, você é o único que possui esta habilidade neste planeta. Sublinhado ao, eu nunca pensei que atualizar, absorção de habilidades, levaria à criação de novas habilidades como esta. Ashton ficou surpreso com o quão absurdamente poderosa a habilidade atualizada era. Eu estava errado por atacar a habilidade depois de ler sua descrição. Ashton não perdeu tempo ao redor da entrada por muito tempo, já que mais monstros certamente apareceriam. Ele colocaria sua habilidade de regeneração para testar mais tarde, mas primeiro, ele precisava saber qual era o problema com essa masmorra de instância. Enquanto Ashton tinha estado em muitas masmorras, foi a primeira vez que esteve dentro de algo assim. Apenas olhando para ele, ele sabia que a caverna em que estava cheia de mana. Ele podia sentir a mana flutuando ao seu redor. Ele queria descobrir o que estava causando isso, mas no momento em que deu um passo, o cenário mudou imediatamente. Ele não estava mais em uma caverna, mas em um campo aberto. Que diabos está acontecendo aqui? Ele se virou e ainda estava de costas para a caverna, mas o cenário bem na frente dele era algo totalmente diferente. Mas estranhamente, eles pareciam coexistir. Mas então ele clicou para ele. Talvez a masmorra tenha sido dividida em duas partes para manter certas entidades separadas. Por exemplo, os trolls deveriam ficar na caverna, o que explicaria por que eles conseguiram sair do portal, mesmo que ele tivesse acabado de aparecer. Enquanto a parte campo da masmorra deveria manter os monstros reais dentro até a hora do surto. Em outras palavras, havia duas masmorras separadas e escondidas dentro de uma única. Portal dentro de um portal? Essa merda vai me deixar louco um dia desses. Quer dizer que você já não está bravo, Lucifer? Ashton murmurou assim que ouviu uma voz dentro de sua cabeça. Mesmo que a voz parecesse familiar para ele, claramente não era a voz de Lucifer, apesar dele inconscientemente murmurar seu nome. Você deseja? Eu sou muito pior, Astaroth.
Aquele bastardo do Lúcifer já te contou sobre mim, basicamente. Além disso, saía do meu corpo. Você gostaria disso, não é? Infelizmente, eu não posso fazer isso. Se eu pudesse, você acha que eu ficaria com um idiota como você? Por que você está aqui falando comigo de repente? Essa é uma pergunta que vale a pena responder. Parece que meu querido Lucy Boy fez uma grande bagunça e não pôde continuar ajudando você. Então, para tirar você e eu do radar, ele desistiu de seus privilégios de administrador. Portanto, tornando-me admin. Ótimo. Simplesmente ótimo. Ashton suspirou e continuou caminhando mais fundo nos campos. É estranho sentir calor mesmo que não haja sol dentro deste lugar. Mas esqueça isso. Eu tenho muitas perguntas que preciso te fazer. Parece que estou interessado em um questionário. Parece que eu dou o mínimo para o que você pensa. Ashton pôde ouvir Astaroth rir assim que disse essas palavras. Eu gosto de você, garoto. Então vou deixar você fazer 3 perguntas por enquanto. Vá em frente, atire. Eu me tornei um Zombie-Wolf Cap 3 masmorra de instância o que você está? Ashton começou com a pergunta mais básica. Eu sei que você pertence a uma espécie chamada Shiran, mas nem sei se eles são. Essa é uma pergunta difícil de responder. Você pode entender melhor quando os vir pessoalmente, mas, por enquanto, digamos que somos uma espécie que tem poderes divinos. No entanto, não somos deuses, afinal, nós mesmos somos seres mortais. Ashton levou as palavras de Astaroth com um grão de sal. Além disso, ele não podia usar seu benefício, Art Beat Sense, para verificar se ele estava mentindo ou não porque, bem, Astaroth não tinha coração e era apenas uma voz em sua cabeça. Como resultado, Ashton teve que acreditar no que estava dizendo até encontrar evidências de que não. Dito isto, ele agora queria fazer a Astaroth a pergunta que incomoda há muito tempo. Algo que só ele poderia responder. Na Ilha da Perdição, tenho certeza que perdi meu olho enquanto lutava contra aqueles autômatos e fiquei inconsciente. Foi você quem me ajudou naquela época. Sim, gênio, fui eu. Eu também completei a missão que você recebeu. Gostou das recompensas que escolhi para você? Eles serão úteis mais tarde, então certifique-se de mantê-los com você. Qual é a sua última pergunta, Quan? Ashton murmurou. Como você está dentro de mim? Não, deixe-me reformular isso. Como é que você e eu temos o mesmo corpo? Essa é uma pergunta para a qual nem mesmo eu tenho uma resposta. Mas se eu tivesse que adivinhar, nenhum de nós poderia ter sobrevivido individualmente e assim nos unimos. O que quer que Astaroth tivesse acabado de dizer fazia pouco ou nenhum sentido para Ashton. A sobrevivência deles dependia indiretamente um do outro. Eu posso sentir o cheiro de besteira em suas palavras. Depender dele para sobreviver. Ou melhor, ele quer que eu dependa dele. Dito isso, tenho certeza de que morri enquanto entrava em seu planeta. Como estou vivo é um mistério tão grande para mim quanto para você. Eu acredito em você, tanto quanto eu não tenho uma razão para isso. Ashton murmurou para se certificar de que Astaroth não sabia o que estava acontecendo dentro de sua cabeça. Já que ele havia encontrado sua mãe, tudo o que ele precisava fazer era perguntar a ela se aquele alienígena filho da puta havia dito a ele que estava certo ou não. Dito isto, ele precisava limpar a masmorra em que estava primeiro. Mas havia um pequeno problema. Não havia monstros à sua vista. Apenas um campo sem fim com nada além de grama e um céu sem sol para ver. Isso deveria ser assim? HM. Nada nunca dá certo nessa porra de planeta, não é? O que você quer dizer? Masmorras como essas não deveriam existir. Pelo menos com base no nível médio da civilização que habita este lugar. Ashton ignorou as divagações sem sentido de Astaroth e decidiu investigar por si mesmo. Mas ele não ficou sozinho por muito tempo. Momentos depois, ele podia ouvir passos apressados correndo em sua direção. Para a surpresa de Ashton, mais trolls estavam sendo gerados na caverna da qual ele acabara de sair. Mas ao invés de correr para fora do portal como fizeram antes, eles correram em direção a ele. Oh, você quer brigar comigo? Claro, vamos sim. Onde diabos você está indo?
Os Trolls passaram correndo por ele, para os campos celestiais. Ser ignorado por um bando de monstros foi a primeira vez para Ashton. No entanto, tanto quanto ele queria apenas matá-los, ele decidiu esperar. Ele poderia saber mais sobre esta masmorra e com a ajuda dos Trolls. Essa porra de lugar está grampeada. Astaroth finalmente terminou suas divagações com essas palavras. Inserido? O que você quer dizer? Eu quis dizer que esta masmorra tem muitas irregularidades. Pelo menos, esse deve ser o caso se eles não atualizaram as regras e regulamentos. Talvez um dia desses você diga algo que faça sentido. Talvez um dia desses, você comece a usar as células cerebrais escondidas em seu cérebro. Por mais que Ashton adorasse brigar com a adorável moradora de sua cabeça, ele tinha coisas que precisava resolver. Ou seja, descobrir o que aqueles Trolls estavam fazendo. Mas ele ficou desapontado quando encontrou os Trolls transando uns com os outros perto do que parecia ser um lago. No meio da lagoa, uma espécie de plataforma podia ser vista. Alguém ou algo residia em cima dela. Seu cabelo prateado e corpo forte e nu podem ser a razão pela qual aqueles Trolls sedentos de sangue transamos como uma cadela no cio, enquanto a senhora ria ao vê-los se comportar assim. Eles estavam correndo aqui para fazer coisas questionáveis. O que diabos há de errado com este lugar? Eu já te disse, esta masmorra está cheia de irregularidades. Você deve encontrar uma maneira de limpar a masmorra antes que ela transborde. Quem sabe que tipo de coisas esse lugar lançaria nesse seu mundo primitivo? Limpar a masmorra. Como? Esta é a primeira vez que estive em um lugar como este e acabou não funcionando corretamente. Lúcifer não me disse que você gosta de reclamar de tudo. No que eu me meti? Quer saber? Deixe-me assumir o controle do seu corpo e cuidarei de tudo como da última vez. Sim, você vai ter que se esforçar mais se quiser um pedaço de mim. Ashton zombou. Além disso, pelo menos tente esconder suas verdadeiras intenções. Se você vai ser tão óbvio sobre isso, tudo bem. Vamos ver quanto tempo você pode fazer isso sozinho. Astaroth respondeu e então, sua voz desapareceu da cabeça de Ashton. Parecia que ele havia decidido ficar de fora e não fornecer nenhuma ajuda a Ashton. Como se você estivesse sempre sovando minha bunda. Ashton murmurou e se dirigiu para a lagoa para reunir mais informações sobre o que ele precisava fazer. Que diabos? De repente, várias criaturas parecidas com peixes pularam da água e rasgaram os Trolls em pedaços um após o outro antes de arrastar os restos de volta para dentro da água. Ao mesmo tempo, mais Trolls surgiram na entrada da caverna e o ciclo se repetiu indefinidamente. Esses Shirans têm uma imaginação criativa. Além disso, por que diabos ninguém mais está aqui ainda? Do lado de fora, os vampiros haviam eliminado todos os Trolls com seus esforços unidos. No entanto, no momento em que o último Troll caiu, a entrada que levava à masmorra foi bloqueada por uma barreira misteriosa. A barreira estava impedindo qualquer um de entrar na masmorra, deixando Ashton se defender sozinho dentro. Alucard e Griffin tentaram ao máximo encontrar um caminho através da barreira, mas não havia nada que pudessem fazer. Nem ataques físicos nem mágicos foram capazes de arranhar a barreira. Por que nada está funcionando? Griffin expressou sua frustração socando o portal, apenas para se machucar. Relaxe, Griffin. Sua força não vai nos deixar passar. Nós já tentamos isso. Alucard murmurou enquanto analisava cuidadosamente o portal. Talvez ter essa barreira não seja tão ruim. O que você quer dizer? Griffin perguntou. Parece ser uma barreira de mão dupla. O que significa que tudo dentro da masmorra ficaria dentro e tudo fora ficaria do lado de fora. Então o monstro não vai conseguir sair. É isso que você está dizendo? Alucard assentiu, mas então sua expressão ficou séria. Ter uma barreira lá era bom e tudo. Normalmente ele não teria desperdiçado nem mais um minuto de sua vida nisso, mas o problema era Ashton. Ele não podia deixar nada acontecer com ele. Não depois que suas filhas decidiram se casar com ele. Além disso, a maneira como um menino se comportava em uma sala cheia de seus predadores deixou uma marca na mente de Alucard. Ele não sabia por quê,
mas tinha a sensação de que o menino estava destinado a grandes coisas. Coisas muito maiores que o alcance de seus reinos e talvez até do mundo inteiro. Eu jurei que nunca mais vou usá-lo, mas se chegou a isso, então. Alucard mergulhou as mãos em seu inventário e tirou uma gigantesca espada negra. Alucard Griffin ficou chocado quando a espada ficou cada vez maior, logo se elevando sobre o próprio portal. Eu preciso me concentrar, Griffin. Então não. Diga uma palavra. Embora as palavras de Alucard silenciassem sua boca, elas não podiam silenciar sua curiosidade. Como ele poderia não estar curioso sobre a relíquia que Alucard estava empunhando? Uma arma que já foi a favorita de Drácula. Uma arma que consumiu inúmeras almas para ganhar o nome de Aetherius. A espada disse ter poder suficiente para dividir os seus em um golpe. Ele usa o sangue de seu portador, bem como o sangue dos mortos ao seu redor para ficar mais forte. Dito isto, acredita-se que a espada foi perdida quando Drácula desapareceu. No entanto, parecia que tudo isso era uma mentira inventada para impedir que todos procurassem por ele. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.